Por que será que as coléricas sentem tanta raiva? Você já se fez essa pergunta? Por que será que as coléricas sentem raiva, explodem tão facilmente e, né, despejam muitas vezes na gente o que elas estão sentindo sem filtro? Na verdade, o que as coléricas têm quando elas vivem esse momento não é raiva, é urgência em se movimentar, é energia represada, sabe? Quando a gente tem um desejo muito grande de fazer e não consegue, ou então quando as coisas não estão funcionando como ela deseja, como ela imaginou, porque a colérica ela tem um andar, um caminhar e um olhar sempre muito para o futuro. Então, quando as coisas começam a sair do seu controle, né, sair daquilo que ela desejou, daquilo que ela planejou, ela tem esse ímpeto, né, de se posicionar prontamente. Então, muitas vezes, as coléricas vão sentir essa raiva e aí a gente vai colocar a raiva bem usada, que é aquela raiva em que eu vou tentar mudar o que eu estou vivenciando e não tentar mudar as pessoas, porque mudar as pessoas é a raiva mal usada, é quando ela vê uma injustiça acontecendo. Para as coléricas, valores, princípios, regras, procedimentos, leis, padrões, padronização das coisas, tudo ela tem muito claro na mente dela. Então ela sabe o que tem que ser feito, ela sabe o que precisa ser feito. E quando a gente descumpre essas normas, essas regras, isso daí dá um ruim nas coléricas. Então é óbvio que elas vão se posicionar prontamente, é óbvio que elas vão deixar claro que elas não estão gostando. E aí a gente sim vai ver a raiva bem usada. Obviamente eu tô falando aqui de coléricas que têm repertório de conhecimento, que são coléricas sábias já, né? Que já aprenderam aí um pouquinho sobre a vida, então a gente sente raiva pela situação em que a gente está vivenciando. Outra coisa que a gente vai ver muitas coléricas sentindo essa raiva é quando as pessoas começam a enrolar muito para devolver ou para dar aquele feedback ou aquela tarefa em que a colérica demandou. Por quê? Porque, como eu falei, a colérica tem uma visão para o futuro, ela tem um planejamento do que fazer, ela sabe o que fazer, ela é uma pessoa que ela vai para a ação, ela é do campo de batalha. Então, quando a pessoa demora muito para enrolar, a colérica vai entender o quê? Que é uma pessoa lerda que está atrapalhando os seus planos. E pasmem, a colérica, uma colérica desenvolvida mais uma vez, tá? A colérica, ela não tem uma visão de batalhar para o bem próprio. Olha que loucura, porque pode parecer até que ela, em muitos momentos, ela se manifesta porque ela é uma egoísta, porque ela quer as coisas do jeito dela. Obviamente, essa é uma colérica que não tem o repertório de conhecimento. Porque aquela que tem o repertório de conhecimento, ela luta em prol maiores, em prol de um desenvolvimento de uma sociedade, em prol de um desenvolvimento de uma classe social, em prol da sua família. Nunca somente por ela. É óbvio que os interesses dela vão beneficiar ela também. É óbvio, isso é claro. Mas o que eu tô dizendo aqui é que não é somente por ela esse movimento. Que tem um movimento, no fundo, em prol de um todo, de um desenvolvimento da coletividade. Então, quando uma pessoa começa a enrolar para entregar o seu trabalho, começa a enrolar porque não sabe muitas vezes como fazer aquilo, ou tem um pouco mais de lentidão para desenvolver as suas tarefas, isso vai gerar muito desconforto e muita raiva na colérica sim. E ela tende a criar algum mecanismo para sanar esse problema. Lembrando que a colérica, ela vai usar aquela raiva bem usada. Então, ela vai tentar achar um ajuste na situação e não da pessoa, tá? Outra coisa que vai gerar muita raiva na colérica é quando a gente tenta podar a colérica, limitar o seu campo de atuação. Então, a colérica sabe, tem muita consciência de todo o potencial que ela tem para desenvolver as coisas. E quando alguém fica podando esse conhecimento da colérica, né? Seja ele atrapalhando por meio de mensagens no WhatsApp, querendo falar com ela toda hora, interrompendo sua linha de raciocínio, ela vai gerar um desconforto nela. Porque, mais uma vez, ela tem muito claro aonde que ela quer chegar, ela tem muito claro o caminho que ela tem que fazer, ela tem muito claras as atividades que têm que ser cumpridas naquele dia. Então, quando uma pessoa tenta limitar esse poder da colérica, sendo de forma consciente ou de forma inconsciente, isso vai gerar muita raiva na colérica,
tá? Então, por favor, você que começou inclusive a namorar, né? Ai, Ana, comecei a namorar um colérico, uma colérica. Não fiquem mandando mensagem 500 vezes ao dia. Isso vai gerar um desconforto geral, né? Tremendo nesse seu companheiro, nessa sua companheira colérica. Porque naquele momento em que ela está mergulhada fazendo uma atividade, ela precisa de concentração total e ela precisa saber, ela tem consciência de que aquilo precisa ser feito bem feito, né? Então ela vai precisar de concentração e ela não quer ser interrompida. Porque na cabeça da colérica, quando você interrompe, você está limitando o poder de atuação dessa colérica, tá? Outra coisa que vai gerar muito desconforto na colérica é quando ela cria expectativas, tanto diante de um trabalho a ser feito, de um projeto a ser desenvolvido, quanto por uma pessoa. Então, ela tem altos graus o copo dela é sempre cheio naquilo que ela quer, né? Então ela quer sempre o melhor dos outros, sempre o melhor do projeto. Então quando ela não consegue ter de volta o melhor do projeto ou o melhor da pessoa, ela vai se sentir decepcionada e isso vai gerar uma raiva nela, tá? Por quê? Porque como eu falei, como ela quer entregar o melhor que ela tem, porque ela sabe o quanto ela pode entregar, o quanto ela é boa naquilo que ela faz, quando ela não consegue entregar isso, ela vai se sentir frustrada. E pasmem, é assim que uma colérica quer que os companheiros, né, que estão ao redor dela desenvolvendo essas atividades também se comportem na vida. Seja você companheiro na casa dela, né, como um companheiro de vida, né, marido, mulher, ou numa empresa, ou um membro da família, ela sempre vai te provocar, ela sempre vai te instigar a ser essa pessoa melhor. Eu gosto muito de um pensamento que é assim, ó, a gente nunca está e fica e convive do lado de um colérico ou de uma colérica e permanece da mesma forma. Porque os coléricos, eles têm e é uma maravilha, né? Esse quesito, essa capacidade de instigar as pessoas a buscar melhor, a evoluir na vida. Seja na área espiritual, na área de busca de profissional, na área de relacionamentos. O fato é que o colérico, ele sempre vai te provocar, porque ele sabe, ele consegue ver talvez coisas potenciais que você mesmo não consegue ver ou se duvida. Então, se você tem um colérico ou uma colérica do seu lado, aproveite esse lado, porque muitas vezes o apontamento, aquilo que você enxerga até como uma crítica, seja uma coisinha que você precisa, talvez ela tenha razão e eu preciso dar uma melhorada aqui nesse ponto para eu me desenvolver mais. Porque ela sempre vai enxergar essa capacidade das pessoas sempre entregarem mais. Porque ela é assim, ela é autoexigente com ela mesma, então ela vai ser exigente com os projetos e exigente com as pessoas. E se você não consegue devolver esse alto grau de exigência de coisas bem feitas, isso obviamente vai gerar um desconforto na colérica e obviamente ela vai ficar com raiva. Então, muitas vezes o que a colérica sente e demonstra não é raiva. Nós interpretamos como raiva porque a gente não consegue fazer a leitura de que ela é uma colérica, essa pessoa, né? E entender que a raiva bem usada, ela é bem-vinda em qualquer circunstância. A gente geralmente conhece e a gente lida e a gente rotula até como ruim, né? A raiva mal usada, que é aquela raiva em que eu tento mudar a pessoa. Mas e muitas vezes a colérica, ela não vem investida dessa raiva, porque a colérica, ela tem essa paixão pela vida, ela tem um senso de responsabilidade muito grande, ela tem noção de que ela tem que entregar uma coisa muito foda para o mundo e para as pessoas. Então ela tem essa consciência de uma responsabilidade absurda que ela carrega nos ombros. Para ela fazer uma coisa bem a boca, ela não vai fazer. Ela vai fazer o melhor que ela pode entregar. Então, alguém só consegue estar do lado de uma colérica e de um colérico se ela consegue fazer essa leitura de que muitas vezes não é raiva mal usada que a colérica está te entregando, é uma raiva bem usada, em que ela está te provocando ou provocando o ambiente para que a gente possa oferecer mais, bem feito, uma coisa que cause maior impacto na sociedade. Por quê? Porque ela é uma apaixonada pela vida, então muitas vezes não é raiva, é paixão por viver e por entregar
aquilo que de melhor ela tem.